Olá, queridos ouvintes! Estamos dando início a mais um Secrecast. Vamos juntos? E hoje o nosso Secrecast está cheio de amor, carinho e tudo o que representa ser mãe. Nessa véspera do Dia das Mães, a minha convidada especial, muito especial, não podia ser outra senão uma mamãe. Estou aqui com a querida Samira, que a meu convite aceitou vir gravar esse podcast, e já quero dizer assim, a Samira está aqui representando todas as nossas mamães, porque o podcast de hoje é realmente em homenagem ao Dia Especial das Mães. Então queremos homenagear a todas as mamães do Secre, a todas as mamães das mamães do Secre, as mamães que ainda estão aqui conosco, as mamães que já estão no céu, sintam todas homenageadas através da querida Samira, que vai fazer um gostoso bate-papo aqui conosco, falando sobre a maternidade. Obrigada, Samira, por estar aqui, por aceitar esse convite. Sei da sua vida tão corrida e você tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. Gostaria que você se apresentasse, né? Contasse mamãe de quem você é. E quando eu fui te convidar, Samira, eu pensei assim, eu acho que vou chamar uma mãe do turno da manhã e uma mãe do turno da tarde, porque assim eu representaria todas, né? Aí eu pensei, eu chamo uma que está no turno da manhã, que está no turno da tarde, que aí está tudo resolvido, não é isso? Obrigada pelo convite, eu que agradeço o carinho e assim, é uma honra poder bater esse papo com você, representando todas as mães do Secre. E meu nome é Samira, eu sou a mãe do Bento, do Francisco e da Maria, tenho 42 anos e minha vida virou uma loucura, principalmente depois dos pequenininhos, né? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Samira, da loucura de ser mãe nesses tempos atuais, com tanta correria, com tantos desafios, né? E seu caso em especial, vamos contar aqui para os ouvintes que não sabem, com os gêmeos, né? Depois já de ter o Bento tinha quantos anos quando os gêmeos chegaram? 7. 7 anos. 7 então anos. Uma criança de 7, aí chegam mais duas. Duas crianças, um casalzinho. A gravidez, a segunda gravidez foi super planejada. A gente já tinha uma ânsia, assim, em ter um segundo filho, Sim. né? Foi super planejada, fiz todos os exames. E na ocasião o médico falou assim, olha, você demorou muito a querer o segundo filho. Você já está com 37 anos. É um risco agora para frente. Sim. Então, e acho que você não vai ter dificuldade de engravidar. Isso em julho. Mas você vai ter dificuldade de engravidar, porque eu tô achando seus exames um pouco complicados aqui. E em agosto, dia 26 de agosto... De meu aniversário. Rael, tá vendo? Eu fiz um exame com 2 dias de atraso, que eu tava monitorando bem, de pertinho o ciclo, e deu um número muito alto, tipo 2.800. Nossa! Com 2 dias de atraso, eu achei uma coisa absurda. E fui no médico de novo, ele falou, olha, grávida você está, mas não dá para eu ver nada agora. Só 17 de setembro que a gente vai fazer um ultrassom. E no 17 de setembro, a gente viu que eram 3 embriões. Eram trigêmeos. Eram trigêmeos, eram 3 bolsões. E aí... E naturalmente. Naturalmente. E aí ele ainda brincou comigo assim, vou te dar 6 meses de tentativa natural. Caso não consiga, eu vou tentar estimular a sua ovulação. Olha só. Falei, se for a base hormonal... Não precisava de estímulo nenhum. Nem quero. Ficou 3 natural, imagina com a estimulação. 10, nem quero. 10. Aí vieram os trigêmeos, assim. Aí 2 já estavam bem com combatimento cardíaco e o terceiro bolsão assim, não conseguiu evoluir. Mas graças a Deus, ao longo da gestação, a gente teve que ser amparado por alguns profissionais assim, de especialista em múltiplos mesmo. E aí eu tinha que fazer até cirurgia neofetal, que era o caso. Mas ele foi tipo murchando, sabe? E não comprometeu o Francisco e a Maria. Que são essas bênçãos, essas graças, né? Que nós temos. Mas era pra gente estar aí com 4 filhos. Com 4.
né? Desafio ainda maior, Ainda né? maior. Porque é isso, né? Maternidade acaba sendo, é muito linda, é um prazer enorme, né? Eu tenho certeza que você tem esse sentimento também, assim como eu, mas é cheio de desafios, né, Samira? Assim, a gente se pergunta o tempo todo, como eu vivi tanto tempo sem Sem meus vocês. filhos, e assim, como eu É consigo... um amor enorme. É incondicional, É mas não verdade. dá para romantizar muita coisa da Isso, maternidade, né? Uhum. A gente tem muito desafio, principalmente nesse mundo tão digital, que é tudo tão rápido, sabe? Tão, às vezes, raso em relação a relações mesmo, que, para mim, meu maior desafio é esse mundo todo e o que eu tô deixando para o mundo em relação à educação deles. A educação deles. Que tipo de cidadão, Sim. sabe, eu tô deixando para o mundo também? Às vezes você se sente assim, tenho que lutar contra o mundo. Tenho, o tempo inteiro. Para os devidos ajustes, né? Para a Teve formação, para os valores, né, pros Samira? valores. Que é o mais importante que a gente deixa para os filhos, com certeza, Eu né? deixo muito claro, principalmente pro Bento, que está com 11 anos. Filho, você vai ver tudo. Eu vou conseguir te ensinar tudo que eu puder. Os exemplos legais, os erros que eu cometer, que você cometer, a gente vai aprender com tudo. Mas a escolha vai ser sempre sua. Sim. Porque você tem que dar essa autonomia também, essa responsabilidade, né? Tipo assim, É formar as consequências e dar disso. responsabilidade. Isso mesmo. As consequências disso. Então, assim, um dos meus maiores desafios na maternidade é despertar a consciência, sabe? Do fazer o errado, escolher fazer o certo, arcar com aquele erro. Essa é a minha preocupação. Que tipo de cidadão meus filhos estão se formando? Sim. Quando o Bento estava no nível 2, era a época das mordidas, Sim, aquele momento. Quando ela entrou na escola. Quando ele entrou na aninhos. escola, 2 aninhos. Eu me lembro de falar com a Carlinha assim, Carla, eu prefiro que ele seja um mordido do que ele morder. Porque eu acho que eu vou morrer de vergonha da mãe. Se ele morder, da se mãe. alguém. Eu não saberia o que eu ia falar. Depois as coisas foram acontecer de forma natural. É natural, porque é a fase deles, Mas né? eu ficava preocupada sempre com o outro. E muitas das vezes eu era muito mais exigente com o meu. Sim, sim. Porque você sempre deve ter pensado assim, eu tenho que zelar do meu, né? Ô Samira, e o fato de você ter os gêmeos, né? Menino e menina, já é uma diferença, mas a mesma idade ali, a mesma fase de desenvolvimento, você vê isso como um desafio maior do que filhos de idades diferentes? Ou é um facilitador? Como que você vê a questão dos gêmeos? Eu acho assim, Da educação dos gêmeos, um né? incentiva mais o outro. Os dois, parece que os marcos de desenvolvimento são mais rápidos. Porque um faz, o outro logo ali vai em seguida. E estimula. Sim. Estimula a comer, a brincar, a brigar. É Tudo tudo junto. na mesma proporção, sabe? Eu saí de casa agora, estavam os dois deitados no chão, brincando. Aí na mesma hora a Maria levanta para brincar de quebra-cabeça. Chico, brinca comigo. Aí vai os dois. Então assim, eu vejo a educação, comparando com o Bento e os dois, eles são mais ágeis. Entendi. Mais rápidos, mais porque um estimula o outro. Um estimula o outro em tudo, em tudo. Eles têm as suas diferenças de características, claro, sabe? Como indivíduo mesmo. Se fossem univitelinos, já seriam, né? Mas eu achei a educação deles mais rápida. Parece que eu tô correndo sempre atrás deles, assim, da bagunça, do desenvolvimento... mas eu acho isso tudo fruto do meio que a gente vem vivendo, dessa loucura que virou a vida de todo mundo. Né? Você nota uma diferença, por exemplo, do Bento para eles já? Muito. Apesar de 7 anos, né? Somente 7 anos de intervalo, mas você nota essa... Noto. A reação em relação ao que acontece ao redor. Bento era mais observador, falava, e eu achava que o Bento assim, nossa, que menino custoso. Não, ele não era. Hoje eu vejo que o Bento estava na dele, era o momento dele. Os meninos não, eles reagem na hora, eles perguntam mais, questionam mais os por que isso, por que aquilo, sabe? Um exemplo assim, travessia de pedestre.
eu sozinha ou eu com eles, eu sempre espero o bonequinho verde para eu passar. Claro. Porque eu preciso acreditar no que eu tô falando para eles mesmo sozinha. Uhum. Aí eu sou a tia que fica esperando mesmo, quando não vem carro. E eles me perguntam por que as outras pessoas estão passando e a gente está esperando. Então, assim, questionadores. Isso eu vejo que essa é bem diferença, típico, né, das sabe? crianças que estão chegando mesmo. Aliás, criança sempre foi questionadora, mas acho que a cada geração, né, está um nível mais evoluído, vamos dizer assim, né, Samira? Estão mais rápidos. E isso desafia o ser mãe, né? Desafia porque eu não vim de uma época tão digital. E hoje eu tenho momentos que de fato eu preciso de dar um celular para cada ali para eu conseguir pelo menos ajeitar algumas coisas. Sim. Tem momentos que eu escolho o que eles vão assistir e eu tenho que falar, Deus, me perdoa, agora é a hora do celular aqui. Aqui, Samira, mas tem que ter muita consciência sobre isso, né? Sim. O tempo, o uso de tela, a gente tem dito muito isso aqui na escola, né? Dos malefícios. É desafiador. Do excesso, né? É desafiador. Mas tem hora que não tem recurso, né? Não tem. Tem hora que a minha logística não permite isso. Porque eu trabalho à tarde. Então a logística ficou assim, o Bento passou para de manhã, para o turno da manhã. Ele vai até 12h20. Os meninos entram 1h. Eu pego 12h. Então eu tenho que sair de casa, deixar os meninos com mochilas prontas, de banho tomado, almoçados, os deveres estão prontos, tudo. O Flaviano chega do trabalho, pega eles e o Bento fica esperando aqui. Então o Bento acaba que almoça mais tarde em função dessa logística. Sim. Tem 1h que até eu servir pelo menos os pratos deles, eles precisam ficar pelo menos um tiquinho mais calmos. Porque os dois, o maior desafio também dessa convivência tão juntinha, primeiro é um achar que domina o outro sempre, né? Não vive, a Maria acho que é mãe do Francisco, tem isso. Um quer dominar o outro. Um quer dominar o outro, a personalidade do outro. Mas é o tanto que eles brigam. Então eu fico sempre porque, apartando na verdade, briga. eu imagino que eles disputam tudo. Eles disputam a mamãe, o papai, o irmão, os brinquedos, o espaço, a vez, a comida, o pote de manteiga, qualquer coisa. E o que um quer, sempre é o que o outro quer também. Pode ser igual. Mas eu quero o do irmão. Então tem algum momento que eu preciso lançar a mão da parte digital, de fato. Que seja um filme na televisão, que seja um desenho no celular. E aí... Importante que você também monitore isso, né? O que eles estão vendo, não deixem excesso, é o que eu sempre digo para as mães quando fazem depoimentos como o que você está dizendo, que acaba sendo uma ajuda, um apoio, mas que não seja inconsequente também, né, Samira? Isso, porque tem muita seriedade nisso tudo, né? né? A gente tem Parabéns às mães que conseguem, né, nesse contexto atual, assim como você que trabalha, que tem mais filhos, que tem toda essa rotina e que conseguem mesmo assim manter os filhos de idades menores totalmente afastados do celular. Mas para as que não conseguem, pelo menos a questão de ter uma limitação de tempo, de escolhas do que autorizar, e isso não se deve abrir mão de forma nenhuma, não, né? nem com o maior. O Bento, à tarde, ele tem uma rotina... Você acompanha o que o Bento vê no celular, o que ele faz no Bento, celular? a gente tem um aplicativo, ele não baixa nada sem autorização dos pais e a gente monitora o tempo de todos os aplicativos que ele usa. Excelente. E a gente tem aqueles combinados que têm funcionado, sabe, Mércia? Como o 6º ano é diferente, com mais matérias, muito conteúdo, né? Então ele tem o tempo de estudo, o tempo de dever, tempo do Eureka, que já é no celular dele. E aí ele tem o tempo do tal do jogo lá de futebol, que é até interativo com os próprios amigos. Sim. Mas lá do meu trabalho eu consigo monitorar quanto tempo ele ficou naquele aplicativo. Ótimo. Sabe, eu e o Flaviano, a gente consegue fazer isso. Ótimo. E uma dica que eu sempre dou aos pais também, Samira, acredito que você já faça isso, mas aproveitando aqui a oportunidade, é que às vezes os pais falam assim, eu não mexo no celular do meu filho, aí de 11 anos, por causa de privacidade, ele tem que ter a sua privacidade. Não tem. Não, eu mexo. 11 anos não tem que ter privacidade de pai e mãe. Eu não vou mexer no celular do seu filho, mas você
não só pode, como deve. Saber o que ele está, mesmo no WhatsApp, né? Hoje já foram várias situações aqui na escola onde a gente teve problemas com mensagens de WhatsApp ou figurinhas, né? Porque, na verdade, eles têm uma ferramenta muito poderosa nas mãos, mas a maturidade ainda não é tamanhamente aflorada, né? Aflorada quanto os recursos que eles possuem. E aí é sim obrigação de pai e mãe fazer uma vistoria no celular de vez em quando, saber a senha do celular para ter esse acesso liberado, né? E você faz isso? Você olha o celular dele? Todo dia. Ótimo, parabéns. Todo dia. O Bento, assim, algumas vezes eu precisei muito da Júlia, né, como psicóloga, para me orientar um pouco sobre o não saber perder. O Bento sempre foi muito competitivo. E isso veio com ele ao longo até do futebol, dessas questões. E quando ele entrou no futebol, com 3 aninhos, ele era muito competitivo, não sabia perder e desabava a chorar demais. Eu queria uma ajuda, como conduzir aquilo como uma forma positiva. Então, ele sempre muito competitivo e eu sempre monitorei isso. Eu sempre fui muito... Eu vou falar a palavra severa, é pesada, mas assim, eu sempre fui muito perto das coisas dele. Sabe? Onde, como dizia minha mãe, onde é pôr o pé ou pôr o nariz. Ótimo. Gosto disso. E a Júlia sempre falava isso, sabe? Você é muito... Não é brava, você é muito na cola do Pedro. Eu falei, sou. E eu sou assim até hoje. Mas eu gosto disso, né? Porque se você não for, quem vai ser? Mãe, você não vai? Não, vou. Vou. E agora eles estão na fase, né, das festinhas e de tudo que eles gostam sozinhos. Eu vou buscar, eu vou levar, eu vou se bobear, eu vou ficar lá. Então eles sabem a mãe que tem também, sabe? É verdade. E eles sabem o que podem, né? E o que não podem. E eu falo muito com eles, Bento, eu confio na educação que eu te dei. Sim. Então, às vezes, quando acontece algumas coisas, do caso que ele tocou uma campainha, né? Uma vez, eu fiquei decepcionada com aquilo. Eu sei da história. Deus do céu. Mas tocaram a campainha e saíram correndo, sair correndo. Coisa que a gente fez, mas que hoje em dia a gente tem o receio do que o outro pensa, né? Sempre eu penso no outro. E eu fico... É só amor demais que transborda. Zelo, e a gente, né? Às vezes, não sabe como conduzir tanto zelo, tanto cuidado. E a gente falando desses desafios, desse mundo moderno, hoje é uma competição muito injusta para as famílias. Eu falo isso, para as famílias e para a escola também. Porque eles têm tantas coisas mais atrativas, né, que na cabeça deles é mais interessante, é mais legal, é mais importante do que aquilo que eles aprendem na escola, né, do que a família espera deles, e a gente acaba tendo uma concorrência muito grande. Mas não podemos abrir mão, porque educar é isso, né, Samira? Não é fácil. Não é. Exige atenção, acompanhamento, esse pôr o nariz onde ele põe o pé, como você disse, é isso mesmo. Mas acaba sendo um desafio devido a essa concorrência, né, que está no mundo atual. É desleal, né? Muitas das vezes desleal. E a maturidade, no caso, né, do maiorzinho, vai vir com o tempo. Sim. Então, assim, essa falta de maldade que me preocupa, às vezes, de achar que tá tudo certo, ir porque o amigo foi, fazer eles porque têm o essa outro, fase mesmo, sabe? Né? Então, assim, E aí, por isso que é importante a família, porque se ele achar que tá tudo certo porque o amigo fez, e a família validar isso, então fica certo mesmo, né? Agora, o contraponto da família é que é importante, de dizer, não, filho, não é porque o outro fez que você pode, não é? Por isso que o educar exige tempo, exige dedicação, e se você deixar para lá, as coisas vão morro abaixo, né? Morro abaixo, é o que você falou, normatiza uma coisa que não é correta, que não faz parte do seu ciclo familiar, sabe? Que são os nossos combinados. Mas a escola tem um papel muito importante junto com a família, sabe? Sim. Porque são valores que andam juntos. Sim. Então, a gente ter este apoio. Você acha que faz diferença para vocês, Samira? Completamente. A parceria com a escola? A parceria, ela é fundamental. Nos meus discursos lá com o B, todo dia a gente vai conversando aqui, né? E eu tento, como a logística foi mudando, eu tento ser presente em todos os momentos. Por exemplo, na hora do café da manhã, sou eu quem prepara o café dele.
o tempo todo, o lanche eu quem faço, porque eu sei que ele vai ficar aqui até mais tarde para esperar os irmãos. Então, em todo momento que a gente está junto, todo tempo tem um exemplo Tempos de qualidade, então, que você tem. serve para a gente ir solidificando essa confiança dessa criação. Bacana. Então, a parceria com a escola é meu maior argumento. Que bom. Fico feliz em saber disso, Sério, né? assim, Que a gente você tá achando... Você, possa cumprir esse papel. se for assim, né? você não serve para ser aluno de secra. Eu falo muito isso com ele. Que bom. Você anda nessa linha, então, sabe? Você faça jus a essa Você camisa. faça jus a essa uniforme. camisa, pelo amor de Deus. Isso, que bom. Porque aqui a gente fez amigos de verdade, sabe? Eu sempre dou o exemplo da Carlinha, mas assim, a gente sempre foi muito feliz na condução das professoras, a Júlia, as coordenadoras. Eu sou a mãe chorona, né, Messi? Você sabe. Mas assim, essa condução junto foi dando o alicerce e me dando confiança como mãe. Sim, sim. Sabe? A Carlinha falava assim, eu entregava ele chorando, ele agarrava no meu pescoço, socorro, socorro, socorro. Período de adaptação. 2 anos, com o período de adaptação, a Carlinha virou pra mim e falou assim, confia em mim, que ele também vai confiar. Ai, que bacana. E é isso mesmo. E foi isso. Quando a mamãe confia, eles param de chorar. Então, ao longo dos anos, os desafios foram mudando e junto com esse suporte que a escola sempre me deu, dá a todos os pais, a gente foi caminhando e trocando pneu com o carro andando. Educar é isso mesmo. Vai acontecendo Não tanta tem como coisa você que planejar uma situação você vai mudando a rota. e saber o que você vai fazer com aquilo. A situação acontece primeiro e você tem que já que resolver, né? E aí você vai Isso é planejando mãe. e pede ajuda. É aquela velha história, se filho viesse com manual, mas não vem, né? Não vem. E você é que vai destrinchando ali, né? Entendendo cada processo, né? Vai conduzindo da melhor maneira possível para também não atropelar a característica dele, as vontades dele como indivíduo, mas juntando assim, junto de respeito, do que é importante para a família. Sim. E para a escola. Sim, não é verdade. E a gente tem que estar sempre em alerta também, né, Samira? Porque, como você brincou e que ficou decepcionada, ele bater a campainha e sair correndo, mas a qualquer momento pode acontecer alguma situação que nos assusta mesmo, que nos alarme, e a gente tem que estar ali, né? Presente, firmes e preparados. Não sei se você assistiu, agora recente, aquela série da Netflix, Adolescência. Assisti. Que eu até já comentei sobre ela aqui em outro Secrecast com a Júlia. E que é muito impactante, né? É uma série muito impactante. E me chamou muita atenção os pais, porque ali mostrou uma família normal, né? Uma família que era zelosa, que era amorosa, não era uma família disfuncional, que aí seria meio, né, já óbvio do fato acontecer. Mas uma família normal, amorosa, e acontece um episódio daquele, uma tragédia como aquela, e vem mostrar isso. E aí agora, o que a gente faz? Né? Claro que ali numa dimensão muito grande. Muito grande. Mas as pequenas coisas podem acontecer todo dia. E agora, o que a gente faz? Né? Então, se a gente não tiver pautado por muita serenidade, por muito equilíbrio, muita sensatez, a gente também se perde no que fazer, né? E você que tem aí idades diferentes, eu imagino que realmente seja um jogo o tempo todo, né? Porque as suas ações, as suas atitudes com os pequenos não são as mesmas com o Bento, né? Porque são idades diferentes, são contextos diferentes, mas é um desafio mesmo, constante, né? E outra coisa também que a gente traz junto é a fé. Sim. Sabe, independente da religião, claro. Eu acho que a gente ter um norte dentro de casa porque também são valores, ajuda. né? Porque são valores, né? São valores. E a gente vai construindo isso, sabe? Então, o caso da Netflix virou uma proporção muito grande porque é uma coisa muito real, que pode acontecer. Por mais zeloso que a gente é pego de surpresa o tempo todo. Sim. Em situações que fogem do nosso controle, que você jamais espera que isso poderia acontecer dentro da sua casa. Sim. Então, na hora a gente não tem muita serenidade não, né, Messi? Primeiro você grita, loucura, né? depois fala, Deus, deixa eu tentar ver o que eu faço com isso aqui agora.
Então, eu e essa geração, tudo, que tem? Tudo pode. Tudo né? pode, sabe? Valores, né? A organização. Falta de valores. Eu só falo assim, pequenas coisas lá em casa. A vida com criança em casa, a casa já fica mais bagunçada, Claro. as coisas, um brinquedo ali. É. E eu tento, dentro do meu conceito assim de uma casa confortável, é um mínimo de organização mesmo com os brinquedos no chão. Eu tento fazer isso para não ficar ruim para todo mundo. Aí joga um trem no chão, aí eu falo, você vai pegar aquilo ali agora, por favor. Aí o Bento, que tem? Gente, você ficou bravo só porque eu pus uma almofada no chão. Sabe assim, eles não têm a dimensão Que é nas pequenas coisas que vai Mas a gente vê isso construindo aqui algumas na escola também, né? Às vezes os pais até nem acreditam, mas às vezes eu falo com eles assim, se fosse na casa de vocês, vocês fariam isso? Um exemplo prático. Tem lixeiras na escola inteira, você sabe aí, a cada 10 passos, basicamente, temos uma lixeira. E você não acredita que eles deixam lixo no chão durante o recreio, durante a merenda. Porque é muito difícil dar 10 passos e jogar no lixeira. Eu falo assim, na casa de vocês fariam isso? Não, mas aqui também é a casa de vocês. E é isso que você está dizendo, eles acham normal. Mas não é, e a gente não pode validar como normal, não é mesmo um pequeno ato. E aí hoje, né, tem todas essas questões, você não pode constranger, tudo. Mas a minha vontade é de pegar cada um, cata esse lixo, cata agora e põe na lixeira. Nossa. Né? Porque é nas pequenas coisas realmente que a gente educa. Que a gente educa. Não, um dia desse eu fiquei brava aí numa salinha porque eles estavam arrancando essa tinta da parede. Descascando que ela é a óleo, então ela, né, fica uma casca. Aí puxando, fazendo bolinha para jogar no outro. Aí eu fui lá na sala, né? Fui lá dar o ar da minha graça. Fui lá dar o ar da minha graça. E eles pensaram assim, não, mas o que tem? Só tô descascando a parede. Só tô descascando a parede. O que tem? É disso que se trata. Né? E se eu deixo isso passar em branco, se eu... não tem problema, não vou me dar o trabalho, parar o que eu estou fazendo, ir lá ter essa conversa. É como se eu dissesse. Podem fazer. Podem fazer. A escola não vai reagir. Então, é nisso que eu penso, né, que você diz que a parceria da escola é importante. Porque a gente não permite as pequenas coisas. É igual as meninas morrem de birra comigo porque eu não deixo virem de calça rasgada, de calça jeans rasgada. Mas é só um rasgadinho aqui. Tá bem, mas se eu deixar vir só esse que é um rasgadinho, aí vem outro com rasgadão, aí vem outro com rasgado na perto do virilha, bolso, né? E aí como é que faz? E aí como é que eu vou ficar na portaria medindo rasgado? Esse pode, esse não pode, esse tá grande, esse tá pequeno. Não tem condição. Então calça rasgada não pode. Não é uniforme, né? É uma regra. Então, é uma regra. Regra. É regra. É uma regra, não pode. Futebol não tem regra. Você quer ir pro aniversário, pra balada de calça jeans rasgado? Tudo bem, eu não vou julgar, recriminar, mas não é uniforme da escola. Então não pode ir. Pequena coisa, mas que faz diferença, né? E é disso que se trata. É nas pequenas coisas que a gente transmite valores, que a gente educa. Por isso que é trabalhoso, né? Que era muito mais fácil eu não me preocupar com o lixo no chão, com a parede descascada ou com a calça rasgada. Deixa, gente, é mais fácil. Mas não é o correto. É né? o senso de responsabilidade. Ser mãe é isso também, né? O senso de responsabilidade que a gente tem como mãe, eu acho muito pesado. A carga mental, não estou nem entrando no mérito de um pai que entende essa parceria de paternidade. Estou falando assim, do caso mãe. A carga mental é muito pesada. É verdade. A gente pensa em cada detalhe, em cada ação. O senso de responsabilidade é muito grande. A gente brinca lá em casa. São vidas, né? É um mundo fantástico do Bento. Assim, é achar que os pais estão à disposição. Isso também para mim, é um desafio. Por exemplo, o Flaviano chega correndo com ele, então ele deixou para almoçar junto com o Bento mais tarde, para ele não almoçar sozinho. Sim. Mudou a carga horária dele todinha de trabalho. Aí e aí, Flaviano, como é que tá fluindo, né? Vocês dois, o almoço, pai e filho. Tô almoçando sozinho. Ele chega, fica no banheiro, o tempo dele de celular ele gasta nessa hora, e aí eu tô indo pro trabalho, eu não vi na mesa. Ainda. E eu morro, enfim. Então assim, esse tempo aí,
combina um horário, você chega, não sai na hora que você combinou. Então, assim, achar que a gente vive, porque a gente vive em função deles, isso é fato. Do horário, da rotina, né? De toda das logística, tarefas deles. da parte financeira mesmo. Sim. Então, assim, é tentar dar a eles essa qualidade de outras atividades, isso vai impactando também nessa rotina familiar, inclusive financeira. Sim. Mas, assim, a logística de tempo, de ficar trabalhando de Uber para eles 24 horas, levando... Uber, pai, Uber, mãe. Tudo bem, você arcou com aquilo quando você combinou aquilo ali com ele. São mas escolhas. Achar que a gente está à disposição... Foi só 10 minutos que eu fiquei jogando lá, mas o que que tem? Não, o que tem que nesse horário eu já tinha que estar em outro lugar. Sim. Para pegar seu irmão, para bater um ponto no serviço, para correr para outro lugar. Enfim. Então, assim, isso para mim também é desafiador. Sim. Eles E a adolescência tá faz muito isso, né? Tô te falando pela experiência aqui. Acho que tá tudo certo. A mãe e o pai esperar, fazer do jeito que eles querem, porque tudo tem que sair do jeito que eles querem, né? Ô Samira, mas a gente tá falando de tantos desafios e tudo, mas tudo vale a pena, não é? Vale a pena demais. Maternidade vale muito a pena, não é não? Assim, eu fico pensando, ser morada desse amor, assim, é uma dádiva muito grande. É maravilhoso, é bênção de Deus. Eu já ouvi muito falando que parece que é criança que a alma te escolhe, uma coisa assim, né? Eu fico pensando, gente, é muita gratidão, sabe? E aqui, os seus ainda estão menores, eu posso dar o meu depoimento que os meus filhos já estão maiores, né? Porque a gente, quando eles estão pequenos, a gente pensa assim, nossa, são vidas, são pessoas, será que vai dar certo? Será que vai dar certo, né? Será que vai se encaminhar? E hoje que eu já estou com os meus adultos, e graças a Deus, se encaminharam. Bom. Você não imagina, Samira, que alegria que é. Né? Como que a gente olha para trás? Porque eu já passei por tudo isso aí que você está relatando, tudo. E aí a gente olha para trás e pensa assim, tudo valeu a pena. Valeu a pena. Tudo vale a pena. Porque ser mãe é isto, é abrir mão, é estar junto, é sofrer junto, é viver as alegrias, viver os sofrimentos. Mas o que eu estou te falando assim, no final, a soma final, vale a pena demais, não é não? Vale a pena demais. Eu estou nesse caminho ainda, né? E até mesmo com essa experiência de 11, 4 anos, eu ainda consigo já olhar para um retrovisor e já ver, né? Um pouco desse amor. Conseguir, assim, ultrapassar essas barreiras tecnológicas, sabe? Sim. Cada época tem os seus desafios, né? Hoje são esses. Então, assim, isso vai passando e a gente entende que a base mesmo com a família, o amor, vale muito a pena. Com certeza. Nossa, eu fico me pegando assim, como seria a minha vida casada, solteira, estudando, fora. É ótimo quem tem essa escolha, né? Escolhido, então sei, mas fala assim, eu sou grata pela escolha que eu fiz de ser mãe e ser a mãe deles. Acho que eu sou a mãe melhor que eles poderiam ter, sabe? Sim. Meio que não com me todos os acertos muito. E erros, né? Porque é isso também, como você disse antes. Não vamos romantizar demais a maternidade. A gente erra também, como seres humanos que somos, né? Mesmo que sejam nas tentativas de acerto, mas a gente erra. O que nós chamamos de erros de amor, né, Samira? Mas a gente erra. O quanto errei, né? Acredito que você e todos que estão nos ouvindo também. Mas são os erros de amor, são os erros com boa intenção, porque a gente sempre quer o melhor para eles, né? Uma mãe que seja verdadeiramente maternal, que tenha esse amor do que nós estamos tratando aqui, um amor de mãe, eu não acredito que tenha nenhuma mãe que deseja ruim para o filho, né? A não ser os distúrbios, aí, as coisas, né? Fora da linha. Mas a gente sempre quer o melhor para eles. Por isso que eu estou te dizendo. E aí, quando crescem, você percebe, deu certo. Foi um projeto que deu certo, que funcionou e que agora vida que segue, né? É muito bom. Eu peço só saúde para eu vê-los crescidos, sabe? Vê-los com as famílias deles, ter a dádiva de ser avó. Eu estou na expectativa agora. Me dá o luxo de ser avó, de só mimar. Eu já estou na expectativa da vovozice, né? Esperançosa. Ô Samira, mas vamos falar um pouquinho sobre o dia específico das mães, né?
Como é que você costuma comemorar esse Dia das Mães? Se tem alguma tradição especial, se vocês fazem alguma coisa especial? Ou também com a sua mãe, não falamos sobre isso, que nós temos as nossas Das mães nossas também, né? Eu não tenho mais, a minha está no céu há muito tempo, mas ainda mora comigo no meu coração, né? Não sei se você tem a sua mãe. Minha mãe faleceu em 2018. Ah, então já está. Ela faleceu. E aconteceu, gente, uma coisa assim maravilhosa em relação ao secre no velório da minha mãe. Ela faleceu em 2018, acho que o Bento tinha 4 anos, isso. E aí foi em 16 de janeiro, a gente estava no período de férias. E a Clau chegou no velório. E foi na casa da minha mãe. Ela queria que fosse na casa. Eu falei com a minha irmã assim, mais velha, minha madrinha, falei, madrinha, pelo amor de Deus, não queira isso. Você vai morar aqui. Não, ela queria aquele trem. E aí a Clau chegou. Falou assim pra mim, eu vim aqui te dar um abraço, mas saber do Bento. Como que você conduziu isso pra ele? Eu poderia ter esperado fevereiro, voltar às aulas, poderia ter me ligado, a Clau foi lá. Aí eu falei assim, Clau, o Bento acompanhou o sofrimento que a minha mãe teve nesses últimos tempos. Eu acho que ele entendeu que ela descansou, que ela virou uma estrelinha, foi isso que eu contei pra ele. Mas eu não vou trazer ele aqui. As memórias que o Bento tem na casa da minha mãe com a minha mãe são muito boas. Eu não queria que ele visse ela aqui, na casa dela, com as coisinhas dela, no caixão. Eu não queria. Não sei se eu tô fazendo certo. Ela falou assim, eu vou te pedir um favor. Um toque da Júlia, da psicóloga, ele precisa entender esse rompimento. A vovó não virou estrelinha, acordou, virou estrela. Isso ainda na cabeça dele é difícil. Quando passar esse turbilhão aqui, desse momento, você vai levar ele numa praça, num lugar legal, vai encher um balão gazelle, vai pôr uma foto da sua mãe. E ele vai abrir. Vai. Foi ótimo. Deu certo. Deu certo. Então, assim, eu sou muito grata à estrutura que a escola conduz as coisas. Minha experiência sempre foi muito positiva aqui. E aí, desde que ela faleceu, eu e minhas irmãs, nós somos 4 irmãs. A gente tenta se encontrar nesse Dia das Mães. Todo mundo tem seus filhos e tudo, mas a gente sempre tenta passar um momento juntas ali mesmo, sabe? Na casa da minha mãe, que hoje mora minha irmã mais velha. Aí cada uma leva os seus filhos junto. Aí as mães saem carregando os meninos debaixo do braço e a gente se encontra todo mundo. Que bom. Mas já teve anos que os meus sobrinhos, já tem sobrinho de 30 anos, que aí já casou, que morava fora. Então, às vezes, cada um fica nas suas casas. E minha irmã mais velha, que não tem filho, sempre fica comigo, que é a madrinha dos meninos, minha madrinha. E aí, às vezes, o Flaviano passa com a mãe e a avó. O Flaviano tem uma avó de 92 anos, uma bênção. Que delícia. E aí, eu ou tô junto com eles, ou eu tô com os meus filhos e minhas irmãs. Mas é uma data emocionante. Sim. A gente volta marcante, atrás, né? lembra, relembra. Todo dia a gente lembra da mãe da gente. É um laço que independente de onde elas estejam, a gente não esquece. Que isso, a minha tem já quase 40 anos que se foi e não me esqueço de forma nenhuma, né? Eu era pré-adolescente. Teve um jogo que o Bento foi fazer um dia e ele estava um pouco apático, assim, dentro de campo. Aí eu chamei ele no canto e falei, aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Ele começou a chorar. No intervalo, lá em Carmo do Cajuru, saiu do campo, me abraçou. Eu não tô jogando bem. Eu não estou... Ele é muito competitivo. Sim. Não estou jogando bem. Eu falei, você tá dando o seu melhor. O técnico vai te ajudar lá dentro, calma. Mas o que foi? Ele falou assim, tô lembrando da minha avó. Que falei, Bento, mas agora que não, você me arrebenta que eu choro aqui no campo. Tô com saudade dela. Você que tava lá para dar força e acaba... eu tô com saudade dela. Falei, filha. Mas mãe é isso, né? Esse amor, assim, tão grande, que é o amor que a gente sente pelas nossas mães e que a gente sente pelos nossos filhos, né? E tá tudo ligado, né? Eu falei, amor filho, que emociona nessa amor. Falei, filho, eu tenho certeza que ela só manda amor e boas energias e tá torcendo pra você de onde ela estiver. Com certeza. Não, e lá no quarto dele, ele tem uma foto dela, ele reza. Então, assim, foram poucos anos, ela não conheceu, assim, os pequenininhos,
Mas a gente não consegue mensurar. Padre Fábio de Mello fala que quando uma mãe perde um filho, é imensamente pior, desastroso dentro dela. Graças a Deus a gente não passou por isso, mas existem muitos casos que não existe nem nome. Você lembra disso? Lembro. Que existe a viúva, o órfão, mas não existe mãe que perde filho. Uma nomeação para esse fato. É que é uma dor, imagina, absurda, né? Então, assim, eu fico muito feliz de conseguir viver esse amor, sabe? Dentro dessa doideira que virou a rotina de todo mundo, de saber, eu vou para casa, o meu sagrado tá lá. Tá lá. Dentro do seu lar, né? Que é o nosso ambiente mais sagrado. Mais sagrado. Com certeza. Né? Os nossos maiores bens, né? Como eu costumo dizer aqui para vocês, os tesouros estão de cada casa e nós estamos aqui cuidando deles, né? É isso mesmo. Mãe é tudo isso e um pouquinho mais, né? Para a gente ir encerrando, Samira, quer deixar uma mensagem, né? Ou uma dica, uma sugestão para as mamães que nos ouvem? Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui como mãe, de sempre poder me abrir, sempre ser acolhida nas nossas inseguranças e dizer que a gente nunca perde por fazer algo para o filho. Às vezes a gente tem a impressão de viver só em função dele e a gente vive mesmo, o que faz é quando sobra o tempo nessas lacunas, mas eu acho que tudo é gratificante. Então, tudo vale a pena. Tudo vale. Se eu puder dar uma dica, uma humilde dica, é validar esse amor o dia todo, o tempo inteiro. Validar isso. Às vezes que a gente deixa de conseguir ir treinar, não é? Eu deixei de me cuidar para cuidar dos meus. Às vezes eu já me culpei tanto por isso, sabe? Mas depois eu meio que ressignifico isso e falo, eu fiz o que deu para fazer. Isso. Então, assim, eu acho que a mensagem é a gente não sentir tanta culpa, não nos maltratar tanto em função disso, porque eu tenho certeza que nosso amor como mãe ultrapassa esse tipo de cobrança que a gente tem, principalmente nessa era digital, Mércia. Verdade. E agradecer a parceria da escola, as famílias, com a gente em especial, só agradecer. Delícia. Obrigada, Samira. Obrigada por estar aqui, por ser essa mãe que a gente pode tê-la como um bom exemplo de mãe zelosa, amorosa, carinhosa. Muito obrigada, viu? E a vocês, nossos ouvintes, especialmente as mães, quero deixar aqui também a minha homenagem, em nome de toda a equipe da escola, obviamente, o meu abraço, o meu carinho, né, para todas nós que somos mães e que passamos por todos esses desafios que comentamos aqui e tantos outros também que acontecem, mas deixando aí, como a Samira também, uma mensagem final de que tudo vale a pena, que é um amor valioso, que é um amor abençoado e que vamos sim ser essas mães zelosas, amorosas, convivendo bem com todas essas relações, sejam amorosas com vossas mães também, né? E desejo a todas um Dia das Mães muitíssimo abençoado, com muitas alegrias, com muitos abraços e carinhos amorosos dos seus filhos, de todos os seus queridos. Um beijo no coração de todos vocês e ficamos por aqui. Até mais, até o próximo SecreCast. Nos acompanhe. Bye, bye.